Vamos falar sobre a tentativa de golpe no nosso país, as condenações e também os pedidos de prisão domiciliar. Vamos falar do general Augusto Heleno. Ele que apresentou um atestado e uma análise médica de que ele tem Alzheimer e pediu a prisão domiciliar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que seja feita, então, uma perícia pela Polícia Federal, em até 15 dias, para comprovar se o general Augusto Heleno tem ou não tem Alzheimer. O ministro ordenou que peritos façam uma análise completa do general da reserva. Alexandre de Moraes entendeu que informações contraditórias apresentadas por Heleno e sua defesa precisam ser checadas por especialistas da corporação. Na decisão dessa tarde, ele determina que seja feita uma avaliação clínica completa. O que disse? Abre aspas. Em virtude de informações contraditórias, a análise do pedido formulado pela defesa exige, inicialmente, a efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista, Alzheimer e vascular. Determino a elaboração de um laudo pericial por peritos médicos da Polícia Federal no prazo de 15 dias. Bom, nós aqui do nosso All News resolvemos chamar aqui para nos ajudar a entender sobre isso, sobre como se faz, o diagnóstico de um caso como esse que foi apresentado pelo general com um médico neurologista, especialista em demência. É o doutor Antônio Neto, que está ao vivo conosco aqui no nosso All News. Olá, doutor Neto, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. Olá, gente. Boa tarde. Um prazer aí. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Josias. Vamos lá. Eu queria saber deixa eu até te fazer a pergunta. Como que a gente comprova que uma pessoa tem demência e que uma pessoa tem Alzheimer? Quais são os exames que são feitos para que a gente possa realmente comprovar que esse paciente tem esse diagnóstico? Perfeito. Excelente pergunta. Então, assim, para que a gente possa realmente responder, a gente precisa falar e entender, realmente o que é demência, tá? Porque senão a gente acredita que tudo que é demência é só Alzheimer. Não. Demência é um comprometimento cognitivo. E aí, quando a gente fala sobre comprometimento cognitivo, Fabíola, a gente está falando de alteração na linguagem, a gente está falando alterações nossas, realmente na atenção, a gente está falando da nosso comprometimento da função executiva. Por exemplo, para você hoje, você pensou, poxa, no trânsito, que horas eu vou acordar, vou passar o texto, eu vou pegar essa rota, peraí, essa rota não está tão bacana, vou pegar essa outra, chegar aí. Então, você tinha todo o seu dia todo esquematizado. Isso também é função executiva, isso é função cognitiva. E tem outras mais, mas aí a gente pode dizer que a mais famosa delas, talvez a Gisele Bündchen das funções cognitivas, é a memória, porque geralmente é o que a gente mais percebe, mais se queixa. Poxa, me perguntou, Antônio, esqueci a chave do carro. Isso é demência? Então vamos lá, demência é esse comprometimento que eu expliquei agora, esse cognitivo, dessas funções cognitivas, mas aí tem um tchan que a gente precisa compreender, que é o quê? Que é o comprometimento das atividades de vida diária, Fabíola. Se a gente não tiver comprometimento das atividades de vida diária, se esses comprometimentos cognitivos que eu expliquei agora não tiver uma repercussão no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas tarefas, tá entendendo? No nosso autocuidado, a gente não pode falar de demência. Doutor, bom dia, Sakamoto aqui. Só uma pergunta com relação à questão do diagnóstico, de Alzheimer exatamente. Como é que é feito o diagnóstico? É uma série de exames? Quais tipos de exames? São questionário clínico? Exames e questionário clínico? Qual que são os indicadores nesse sentido? Perfeito, Sakamoto. Excelente pergunta. E aí é isso aí. Então, quando a gente já pensa que o paciente, que ele chega, e aí eu vou diferenciar, e falando do Alzheimer especificamente, que é um tipo de demência, certo? Como demência única é a mais comum, tá certo? O tipo de demência mais comum seria a mista, que é a demência de Alzheimer associada à demência do comprometimento vascular, que é a demência vascular. Quando a gente investiga um paciente, a gente tem que diferenciar duas coisas que é muito importante para a compreensão. Primeiro,
definição de doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, eu ainda não tenho esse comprometimento, certo, das funções cognitivas no sentido de comprometimento das funções de vida diária. Então, eu já tenho a queixa, e aí a sua pergunta, a gente hoje, né, a partir de 2018, principalmente, a gente tem hoje alguns marcadores que a gente faz através do líquor, a gente colhe um líquido da coluna, a gente investiga esses biomarcadores, que é justamente as proteínas, a proteína beta-amiloide e a proteína tal, a gente avalia esses marcadores no líquor e a gente também tem biomarcadores no plasma, que é no sangue, e a gente tem também através de exames de imagem, tá? A gente faz. Então, se eu tenho uma queixa e se eu tenho esses biomarcadores positivos, eu tenho doença. Mas se eu não tenho comprometimento das minhas funções, das minhas atividades diárias, eu ainda não tenho demência. Então, eu posso ter doença, passar anos com a doença, e a partir do momento em que eu começar a apresentar comprometimento das minhas atividades de vida diária, aí eu posso falar que eu tenho demência de Alzheimer, porque eu tive esse comprometimento. Como eu faço isso? Através de testes, como você muito bem mencionou na sua pergunta. A gente tem testes que a gente faz, tanto de triagem, de rastreio no consultório, a gente vai acompanhando o paciente com esses testes neurocognitivos, a gente pode mandar também para uma neuropsicóloga para ampliar esses testes e a gente vai acompanhando. Então, hoje a gente consegue ter diagnóstico através dos biomarcadores, com excelência para a doença, e diagnosticar em fases anteriores à demência, que é o que a gente chama da fase pré-clínica, e a gente na fase da demência. O que não é, né, realmente razoável é a gente falar, por exemplo, de demência, por exemplo, em 2018, talvez até trazendo, né, como a entrada da matéria, se a gente fala de demência diagnosticada em 2018 e a gente tem um cargo público exercido de 2019 a 2022, então, assim, não é razoável imaginar que tivemos um ministro, um alto escalão, né, como realmente com um quadro de demência. Ele poderia até ter um quadro de doença de Alzheimer, mas não para exercer uma função de alto escalão, um quadro de demência. Agora, para analisar se ele tem a doença e se as suas atividades cognitivas, se a sua capacidade cognitiva está afetada ou não, isso há um grau de subjetividade nisso? Ou vai ser possível dizer tecnicamente, olha, ele não tem condições de tomar um remédio? Porque ele teve outro dia na audiência lá, onde foi exercitado o seu direito de defesa, falou diante do ministro Alexandre de Moraes, ali parecia que estava com a cognição em dia, né? É tecnicamente possível aferir se ele, a despeito de estar falando normalmente, andando normalmente, tem dificuldade para essas tarefas mais comezinhas, como administrar, por exemplo, os próprios remédios, ou não? Existe sim. Existe. Então, hoje, principalmente, a gente nos rincões mais distantes do Brasil, é muito difícil a gente ter esses testes de biomarcadores. Mas, por exemplo, um general, eu acredito, né, uma figura, ele possa ter realmente acesso a esses, realmente a esses biomarcadores e ele já tem um diagnóstico de doença. A partir daí, através dos testes e baterias neuropsicológicas, a gente consegue inferir com um grau, né, altíssimo, elevado, do qual é o grau de comprometimento desse paciente. Claro, né, uma vez que a gente entra nessa fase clínica de comprometimento, de demência, a gente tem diferentes níveis. A gente tem uma demência leve, a gente tem uma demência moderada e a demência mais avançada, que é aquela que o paciente, inclusive, está acamado e depende 100%. Então, assim, para isso, hoje a gente consegue ter um nível de assertividade muito alto, né? Claro que talvez assim possa cair em alguns pequenos campos de subjetividade, tudo bem, mas com certeza a gente consegue ter um grau de assertividade muito alto para diferenciar justamente nessa fase de demência onde um paciente possa estar.
Doutor, muito obrigada por estar aqui. Sei que é sempre muito difícil, não vou lhe perguntar se o general Heleno tem ou não demência ou Alzheimer. É muito impossível fazer essa análise à distância. Mas o senhor acredita que está correto esse procedimento? Quer dizer, a Justiça pediu uma nova análise, dá para falar sobre isso? Por exemplo, esse pedido do Moraes faz sentido o senhor como médico? Claro, faz total sentido, uma vez, por exemplo, não é que o ministro ele tenha desconfiado do diagnóstico, mas assim, ele como ministro e, por exemplo, qualquer médico, né, verdade, é assim, peraí, como alguém tem um diagnóstico, eu não tive acesso aos autos, mas pelo que está sendo colocado, né, realmente, como é que ele tem um diagnóstico de demência em 2018 e ele exerceu um cargo de ministro de 19 a 22? Opa, peraí, não tem porque minimamente que ele tem o seu comprometimento cognitivo, ele tem prejuízo nas atividades de vida diária, mesmo que seja leve. Então, assim, realmente extremamente razoável pedir esclarecimentos com relação a isso, assim, né? A gente não pode pensar que, de repente, tivemos um ministro com um quadro de demência, que é isso que foi colocado, com um quadro de demência que exerceu um cargo por um período grande, assim, realmente no nosso governo. Então, está certíssimo, tem que investigar realmente isso aí mais a fundo, tem que pedir os testes para que a gente possa realmente esclarecer o que é que o ministro tem, né, o ex-ministro. Ele não tem nada, ele tem um quadro de doença sem demência, ou ele tem um quadro de doença com demência, ou ele pode ter ainda uma demência de outro tipo, uma demência vascular, por exemplo, mas aí vai ficar nas minúcias realmente dos clínicos, do neurologista. Mas é extremamente razoável, sim, questionar isso tudo. Doutor, obrigada por estar aqui, pela compartilhar conosco seus conhecimentos médicos. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.